Vamos saber agora como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Luiz, bem-vindo, bom dia. Saiu o índice aí de confiança da construção civil, mas o mercado quer saber mesmo é da Petrobras, não é? Verdade, Cláudia Abarth. Bom dia a você, bom dia a todos. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Um dia recheado de informações. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o índice de confiança da construção civil que caiu de novo, que não é bom, é um setor muito importante da economia. Daqui a pouquinho a gente fala dessa reunião do Conselho de Administração da Petrobras, tem muita coisa importante para ser decidida na estatal. E outro dado que o mercado aguardava com muita ansiedade foi divulgado agora há pouco nos Estados Unidos, é o PIB da maior economia do mundo no quarto trimestre. Saiu a primeira prévia desse PIB, foi uma alta de 2,9% no quarto trimestre, acima das expectativas de 2,6%. Portanto, um resultado positivo que afasta um pouco o risco de recessão na maior economia do mundo. Lembrando que os Estados Unidos tiveram queda do seu PIB no primeiro trimestre, também queda no segundo trimestre, aí no terceiro trimestre do ano passado cresceu bem, 3,2%, sempre esse dado é anualizado, né? E agora no quarto trimestre desacelerou um pouco, mas um bom ritmo de 2,9%. Com isso, no fechamento de 2022 inteiro, o crescimento da economia americana foi de 2,1%. Curiosamente, um crescimento menor do que o da economia brasileira, que foi em torno de 3% no ano passado. Claro que esse resultado se reflete no mercado financeiro. A gente vai conferir agora a abertura da Bolsa de Valores de São Paulo, o nosso índice Bovespa. Quem nos acompanha por imagens no YouTube, na Panflix, observa o gráfico, abriu numa alta ali em torno de 0,5%, agora perdeu um pouco o ímpeto, mas em leve alta de 0,05% aos 114.330 pontos. No próximo gráfico, a gente vai ver o comportamento das bolsas globais. Repare no canto superior direito, as bolsas europeias todas no azul, subindo. Frankfurt 0,07%, Londres 0,30% de alta, Paris 0,69%, Madrid também subindo 0,70%. Na Ásia, não tivemos pregão de novo em Xangai por causa do feriado de Ano Novo lunar, desde segunda-feira que não tem pregão em Xangai. Portanto, esse dado que aparece na tela é do fechamento da sexta-feira passada. Em Tóquio teve pregão normalmente, uma queda de 0,12%, e Hong Kong, depois de 3 dias de feriado, voltou a funcionar hoje, uma alta forte de 2,37%. Já os dados americanos, que vocês observam aí na tela, são dados do fechamento de ontem, porque o mercado financeiro americano abre daqui a pouquinho, às 11h30, pelo horário de Brasília. O índice futuro indica uma abertura em alta. E por fim, no último gráfico, o mercado de câmbio, vamos ver o dólar subindo 0,43%, R$ 5,10, o euro em leve alta de 0,09%, R$ 5,54, o Bitcoin perde 0,15% aos 23.094 dólares. Queria chamar então o nosso convidado de hoje, Marcelo Serrano, ele que é sócio e especialista em renda variável da Alta Vista Investimentos. Marcelo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigado. Marcelo, como é que você analisa esse dado do PIB americano, que a gente divulgou há pouco, essa alta de 2,9% no quarto trimestre, acima das expectativas, e de que forma isso influencia o mercado financeiro hoje? Então, Luiz, o que vem acontecendo nessa expectativa do PIB americano, como ele saiu um pouco acima, como vocês mostraram, isso mostra que a economia ainda não desaqueceu o que era esperado. E por esse não desaquecimento, aquele risco da inflação continuar alta nos Estados Unidos, ele segue no radar aí dos mercados. Por isso que a gente vê os índices americanos futuros aí, que estão para abrir em alguns minutos, nessa estabilidade. O maior medo aí que pode existir nos Estados Unidos é essa inflação ficar persistente em razão do nível de atividade continuar alto, e por isso a gente pode ter que os juros americanos têm que subir mais, e aí vem o risco da recessão. Então é uma situação assim bem delicada. Se a economia fica muito boa, o que aparentemente é ótimo, ela aperta a inflação
que traz a alta de juros e que lá na frente, né, a gente pode ter um risco de recessão por isso. Mas não foi apesar de sair acima da expectativa, alguns outros números nos mostram também que o mercado já cedeu um pouco com relação a leituras passadas. Perfeito. Enquanto o Marcelo falava, quem nos acompanha por imagem vê que tem uma pergunta aqui na nossa tarja: o que esperar da nova gestão da Petrobras? Então eu quero acionar o repórter Matheus Coelzer, que está ao vivo no Rio de Janeiro, porque hoje tem uma importante reunião do Conselho de Administração da Petrobras. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Quais são as expectativas para hoje? Não temos o Matheus? Então, daqui a pouquinho a gente vai acionar o repórter Matheus Coelzer. Eu vou já fazer a pergunta, então, para o Marcelo Serrano. Daqui a pouquinho a gente vai conferir as informações, mas tem uma grande expectativa sobre, hoje, a definição do presidente Jean Paul Prats e, principalmente, né, Marcelo, o que vai acontecer com a Petrobras? Será que haverá alteração na política de preços? Então, essa alteração na política de preços, ela não é tão simples de ser feita no momento. Existe, claro, uma transição de governo com uma outra visão de mercado, com uma outra ideia de como a Petrobras pode contribuir aí tanto no governo brasileiro quanto na produção e distribuição aí do nosso petróleo. E claro que isso cria ali uma expectativa de como esse novo presidente vai poder tratar esses assuntos. A gente sabe também que pela legislação, tanto no Brasil e em outros países, que as ações da Petrobras são negociadas, essas visões de preço, de como isso vai ser tratado pelo governo brasileiro, é acompanhado muito de perto, porque não pode também ir contra a legislação, tanto do Brasil quanto outros países, né? Não pode amanhã um novo presidente assume, e a gente viu isso no próprio governo anterior, né, no governo ali do Jair Bolsonaro, que algumas ideias de se mexer nos preços dos combustíveis, isso acabou batendo de frente no mercado, com medo mesmo, as ações caem fortemente. Não me parece que é o que vai acontecer. O que a gente tem visto nesse novo governo são discursos de manutenção dos preços, de ter um controle de como isso pode ser tratado se o petróleo subir. A gente teve, até nesse momento, aí os petróleos, que o preço do barril do petróleo, que chegou a ultrapassar $100, ele voltou aí para baixo de 90, e isso contribuiu para que o combustível fique aí num patamar que hoje está interessante, até porque foi mantido também o corte dos impostos. Mas sim, o que a gente espera é que esse novo presidente mantenha o que a Petrobras vinha fazendo, porque os investidores vão reclamar, e a gente já teve no passado indenizações que foram conseguidas aí em ações nos Estados Unidos, né? Verdade. Vamos então acionar o repórter Matheus Coelzer, ao vivo do Rio de Janeiro, um dia de grandes expectativas aí na Petrobras, não é, Matheus? Bom dia, seja bem-vindo. Exatamente, Luiz. Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Mercado Financeiro. A gente vinha trazendo ao longo dessa semana a respeito desse detalhamento, dessas reuniões que aconteceram aqui na sede da Petrobras, no centro aqui da capital fluminense, aqui no Rio de Janeiro, sobre também todas essas questões, essas tramitações ligadas então ao Comitê Administrativo e Deliberativo da Petrobras para aprovação do então senador Prats, né? Ele renunciou ao cargo hoje pela manhã como senador do Rio Grande do Norte, o que torna isso uma grande possibilidade dele se tornar, né, o presidente da estatal. Nós falávamos que ele precisaria de um voto da União para que isso pudesse acontecer. Ao longo da semana, essas reuniões mostraram sobre a efetividade, né, que embora a grande maioria do comitê fosse bolsonarista e ele o indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso não seria um impeditivo. Falou-se também sobre a lei das estatais, outra prerrogativa para que talvez ele não pudesse assumir a esse cargo, o que também foi refutado em relação a essa questão. Se, no caso, ele for eleito, como é o que tudo indica, outras reuniões devem ser realizadas para esse âmbito das tratativas, do que deve acontecer sobre os investimentos, aportes que devem ser feitos, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi enfático falando que está mais preocupado com os investimentos do que na rentabilidade de acionistas. Obviamente que tudo isso ainda vai ter que ser discutido. A reunião começou por volta das 9 horas da manhã, com uma série de pessoas ligadas
ligadas à cúpula da Petrobras. Uma preocupação, como você inclusive bem trouxe ontem aqui no mercado financeiro, tem correlação com a Bolsa de Valores, que já agora inicialmente se teve uma queda de 30%, e também sobre a incidência, a alta nos combustíveis, que chegou a 7,04% hoje pela manhã, percorrendo alguns postos aqui da capital fluminense. A gente viu que a gasolina já chegou a R$ 5,00 em alguns municípios da Baixada Fluminense. Esse valor foi ainda menor, o que de fato faz com que muitos motoristas tenham reclamado desse preço. Lembrando que em dezembro, ainda no governo Bolsonaro, se teve um corte superior a 5% no valor dos combustíveis. A gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação aqui da Petrobras e vem trazendo todo esse detalhamento aqui na programação da Jovem Pan. Luiz. Obrigado, Matheus Coelzer, ao vivo do Rio de Janeiro. Vou chamar então de novo o nosso convidado, Marcelo Serrano, sócio especialista em renda variável da Alta Vista Investimentos. Marcelo, com base nessas informações e no seu comentário anterior, nós temos um dado concreto que é o seguinte: a Petrobras foi uma grande pagadora de dividendos no ano passado. Desde a eleição do presidente Lula até hoje, as ações da Petrobras caíram cerca de 30%, portanto, em tese, estão baratas, mas tem esse risco estatal de uma intervenção a qualquer momento. Isso dito, qual é a recomendação que você faz para os seus clientes? Vale a pena incorporar na carteira de ações empresas estatais como a Petrobras, e posso incluir aqui também o Banco do Brasil? Luiz, eu entendo que sim. Desde que você tenha uma recomendação e o nível, o percentual que essas ações vão representar na carteira do investidor, não é problema. O que o investidor nunca deve fazer é, eventualmente, entender que ele pode, a qualquer momento, comprar todas as estatais acreditando que o governo vai manter o discurso que ele fez ontem, hoje e amanhã. Isso é realmente complicado. Então, eu acho que quando você analisa uma empresa estatal, o risco político já está envolvido. E esse risco político ele já está inserido nos preços. Então, assim, dentro de uma carteira de investimento, onde você vai diversificar entre vários setores, você tem um pouco, nas ações que você citou, Banco do Brasil e Petrobras, fazendo parte dessa carteira em um percentual pequeno, não há problema nenhum. O risco sempre vai ser a concentração. Aí você fica realmente sujeito a uma, como muitas pessoas gostam de dizer, uma canetada, de repente, tanto subir o valor do ativo, como cair bastante e a pessoa ficar desconfortável ali com um prejuízo. Perfeito. Eu queria conferir agora o índice de confiança da construção civil, que foi divulgado hoje pela Fundação Getúlio Vargas. 4º mês consecutivo de queda, repare aí no gráfico, é o menor patamar dos últimos 10 meses. Lembrando que essa pontuação, 93,6 pontos, como é abaixo de 100 pontos, significa pessimismo, dado que é uma escala de 0 a 200 pontos. É um setor importante da economia, claro que não é bom constatar que a confiança da construção civil está caindo há 4 meses consecutivos, coincidência ou não, desde a eleição do presidente Lula. Então eu queria perguntar para o Marcelo se as ações das empresas dessa área de construção são boas, têm bons potenciais e curiosamente, não é, Marcelo, o governo Lula, em tese, vai tentar reativar esse setor da economia, inclusive focando na baixa renda, no Minha Casa Minha Vida. Será que vale a pena incorporar esse tipo de ação? Então, é um setor que emprega bastante, né, Luiz? Então, normalmente a gente vê que quando aquece o setor de construção, existe a confiança, o nível de desemprego diminui. No momento de juros altos, a gente tem muito cuidado com esse setor. Por que eu digo isso? Quando você vai fazer, seja um Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro financiamento, as pessoas, quando elas vão hoje contratar isso, a taxa de juros, ela está bem alta. E ela está bem alta justamente porque a gente vê uma Selic aí a 13,75. A gente tem uma expectativa de, talvez esse ano, com uma possível manutenção das taxas de inflação baixas, a gente pode ver uma queda da Selic. E isso, fatalmente, diminuiria esse custo de financiamento. E aí a gente pode ver, sim, uma recuperação das construtoras. Mas é um setor que exige bastante cautela e a gente não tem tanta recomendação de compra nesse momento. Nós olhamos aí o mercado, eles estão, quando a gente avalia os números dessas empresas, elas não estão caras, mas a perspectiva de alta, ela não é a tão curto prazo assim. Marcelo, nós temos exatamente 30 segundos e a pergunta é: renda fixa com juros altos
bolsa de valores ou uma diversificação é o melhor caminho? Respeitar o perfil, Luiz. Se o cliente é mais conservador, se a pessoa é mais conservadora, o investidor, ele tem um perfil mais de manutenção, renda fixa. Se ele tem um perfil um pouco mais arrojado, se ele pode investir para longo prazo, ele pode sim diversificar a renda fixa, aproveitando as altas taxas que a gente tem hoje, com um pouco de renda variável também na carteira. Muito bem, Marcelo Serrano, sócio especialista em renda variável da Ativa Alta Vista, Investimentos. Marcelo, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos aí, Luiz. Um abraço. Um abraço, e para encerrar o mercado financeiro de hoje, uma notícia que interessa e bate no seu bolso. O custo de vida em São Paulo cresceu 6,3% no ano passado. Acompanhe a reportagem de Soraya Lawande. Os segmentos de vestuário e saúde contribuíram para que o ano de 2022 fechasse com uma alta de 6,3% no custo de vida na Grande São Paulo. O cenário pressionou a inflação, ainda que em menor nível se comparado com 2021, reduzindo o poder de compra das famílias. Os dados são do levantamento mensal Custo de Vida por Classe Social, elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O assessor econômico da FEComércio, Guilherme Dietze, explica que o disparo nos preços dos insumos como malhas, algodão e poliéster impactou na alta do grupo de vestuário. Além disso, o aumento da demanda provocado pela retomada das atividades do dia a dia em 2022 também contribuiu para a alta dos preços. Esse aumento da inflação, seja em 2021, 2022, foi uma combinação de fatores, né? O aumento do custo, né, da oferta, aí para problemas logísticos na cadeia global de suprimentos, e ao mesmo tempo com a recuperação da demanda. Mais gente comprando, então isso pressiona os preços na ponta, como foi o caso de vestuário, que subiu cerca de 16% em 2022. Entre os itens que mais encareceram foram os vestidos, calças compridas femininas e as calças compridas infantis. No segmento de saúde, os medicamentos, produtos de higiene e de beleza pesaram mais para o consumidor. Pelo quarto ano seguido, o grupo de alimentos e bebidas apontou elevação. É o que mais pesa no orçamento das famílias na região metropolitana de São Paulo, segundo a FEComércio. Houve aumento superior a 10%, que sobrecarregou especialmente as famílias de menor renda. A Tânia já tem uma estratégia para vir ao mercado. Eu costumo fazer assim, pego algumas coisas, mudo a marca, procuro as promoções para poder manter aquelas coisinhas que a gente gosta, né? E algumas coisas a gente procura eliminar, sim. Guilherme Dietze, da FEComércio, destaca que a forte alta por pouco não foi generalizada, mas atingiu vários grupos como hortaliças, verduras, frutas, pescados e carnes. Foi um ano muito difícil para o consumidor, não teve aquele efeito de substituição, né? Porque todos os grupos e itens foram subindo. Alimentos e bebidas, teve uma pressão muito forte no início do ano, por conta da guerra da Ucrânia, pressionando ali preço do trigo, quer dizer, pães e panificados, etc. Também as frutas agora são pressionadas por conta do excesso de chuva, a estiagem no sul do país prejudica a plantação do arroz. Então, são vários fatores que vêm mantendo uma inflação mais alta, evidentemente mais baixa do que 2021, mas ainda mais elevada aí do que a gente gostaria para esse momento. Na casa da Lilian, tem carne só de vez em quando agora. Antigamente, você fazia uma compra e era equivalente ao mesmo valor que hoje você, sei lá, leva 3 sacolinhas, já é R$100. Então tudo aqui já vai dar, eu já estou vendo aqui, R$200. Isso em 2 sacolas. Para 2023, a FEComércio espera uma queda do custo de vida para quem vive na região metropolitana de São Paulo. É muito difícil falar em projeção, expectativa para custo de vida ao longo de um ano todo. Mas o que a gente vê no cenário geral é uma inflação cada vez mais moderada. A gente não tem aquela pressão como a gente viu em 2020, 2021 e 2022 por conta da pandemia, da guerra da Ucrânia, ou seja, problemas estruturais. O que a gente vai ver a partir de agora são problemas mais pontuais. Excesso de chuva, estiagem, que no curto prazo, se, por exemplo, o clima se regularizar, isso volta a ter uma certa normalidade nos preços. Então, são questões pontuais que não afetam a estrutura. Por isso, a gente diz que
deve haver assim um equilíbrio melhor aí dos preços ao longo desse ano. Segundo Guilherme Dietze, no entanto, a volta de cobrança de impostos sobre os combustíveis deve pesar no bolso dos consumidores novamente a partir de março, mas em menor nível. É por isso que a gente sempre fala aqui no programa Mercado Financeiro da importância do trabalho do Banco Central no controle da inflação. Que quando você controla a inflação, você preserva o poder de compra da população, principalmente das pessoas de baixa renda. Encerramos assim o Mercado Financeiro, que volta amanhã ao vivo às 11h15 da manhã. Eu devolvo para você, Cláudia Bartel. Até amanhã então, Luiz. Bom dia para você. Bom dia.